Os desaparecimentos em massa são considerados um dos fenômenos mais surpreendentes e misteriosos da história humana. Mesmo em um mundo dominado pela tecnologia avançada e pelo notável progresso científico, ocasionalmente surgem histórias de grupos inteiros de pessoas que desaparecem repentinamente, sem deixar qualquer vestígio. Esses eventos deixam para trás enigmas que até hoje não têm explicações claras ou definitivas. Desde assentamentos que desapareceram misteriosamente em circunstâncias inexplicáveis até aviões e navios que desapareceram nas vastas extensões dos oceanos, esses casos continuam a suscitar perguntas e debates intermináveis. Esses desaparecimentos foram resultado de eventos naturais? Ou será que há forças sobrenaturais em jogo? Neste vídeo, exploraremos alguns dos casos mais estranhos e famosos de desaparecimentos em massa. Eventos que continuam a intrigar os curiosos e a confundir até mesmo as mentes mais afiadas. Para descobrir mais detalhes, fique conosco até o final. E não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para que você nunca perca nenhum de nossos conteúdos mais recentes. No ano de 1587, um grupo de colonos ingleses estabeleceu uma nova colônia na ilha de Roanoke. Localizado no que hoje é conhecido como Carolina do Norte, Estados Unidos, esse assentamento fazia parte de um esforço inglês mais amplo para estabelecer colônias no Novo Mundo e foi liderado pelo comandante John White. Depois de lançar as bases do assentamento, os White decidiram retornar à Inglaterra para reunir suprimentos essenciais para os colonos que precisavam urgentemente de alimentos e outras necessidades. No entanto, devido à eclosão da guerra com a Espanha, o retorno de White a Roanoke foi adiado por 3 longos anos. Quando finalmente voltou em 1590, deparou-se com uma visão chocante e desconcertante. Todo o assentamento havia desaparecido sem deixar vestígios. Nenhum habitante permaneceu, e não havia pistas ou evidências que indicassem o que havia acontecido com eles. As casas estavam desertas e não havia sinais de batalha ou luta em lugar algum. A única pista enigmática era a palavra Croatoan, esculpida em uma árvore, uma referência a uma ilha próxima, onde alguns acreditavam que os colonos poderiam ter buscado refúgio. Apesar das buscas minuciosas na ilha de Croatoan e nas áreas vizinhas, nenhum vestígio dos colonos desaparecidos foi encontrado. Esse misterioso desaparecimento tornou-se um dos primeiros e mais infames empreendimentos coloniais fracassados na América e, ao longo dos séculos, tornou-se um dos mistérios históricos mais duradouros. Historiadores e pesquisadores ainda não chegaram a uma explicação definitiva para o que aconteceu com os colonos de Roanoke. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos. Alguns sugerem que os colonos foram atacados pelas tribos nativas americanas locais, enquanto outros especulam que eles podem ter se integrado às comunidades locais ou fugido para outra ilha em busca de segurança. O desaparecimento inexplicável dos colonos de Roanoke continua a levantar questões que permanecem sem resposta até hoje. Esse evento marcou um ponto de virada nos esforços coloniais subsequentes no Novo Mundo, moldando profundamente a forma como os ingleses abordaram o processo de colonização na América e deixando um legado de mistério que tem fascinado gerações desde então. No ano de 1872, ocorreu um evento misterioso que entraria para a história como um dos mistérios marítimos mais desconcertantes de todos os tempos. O navio Mary Celeste estava em uma viagem pelo Oceano Atlântico, partindo de Nova York para Gênova, na Itália. A embarcação em si estava em excelentes condições e a tripulação de 10 membros estava envolvida no que deveria ter sido uma viagem normal de rotina. No entanto, em 4 de dezembro de 1872, outro navio chamado Dei Gratia avistou o Mary Celeste. Quando a tripulação do Dei Gratia se aproximou, eles se depararam com uma cena que desafiava qualquer explicação. O navio estava completamente abandonado, todos os botes salva-vidas estavam desaparecidos e nenhum membro da tripulação podia ser encontrado, nem a bordo do navio, nem em qualquer lugar nas águas circundantes. Estranhamente, o navio estava totalmente abastecido com provisões, e tudo parecia estar em perfeita ordem. Não havia sinais de luta, nenhuma evidência de um confronto violento e nada que sugerisse a ocorrência de um acidente. As autoridades examinaram cuidadosamente o navio depois que ele foi levado ao porto nos Açores. No entanto, apesar da inspeção meticulosa, eles não encontraram nenhum vestígio da tripulação e nenhuma pista que pudesse explicar seu desaparecimento. As lojas de alimentos estavam intactas. O navio não apresentava sinais de resistência ou doença entre a tripulação, e a embarcação em si não estava danificada, não deixando nenhuma indicação de que tivesse ocorrido uma tempestade ou desastre natural.
O que aumentou o mistério foi o fato de o Mary Celeste ter navegado ao longo de sua rota planejada sem encontrar nenhum obstáculo ou clima severo. Não houve sinais de pirataria, sequestro ou incidentes violentos. Apesar das inúmeras tentativas de descobrir a verdade, as investigações não produziram respostas definitivas. Ao longo dos anos, muitas teorias foram propostas para explicar o que aconteceu. Alguns sugerem que a tripulação pode ter sido atacada por piratas ou moradores locais hostis, enquanto outros levantam a hipótese de uma explicação mais incomum, como a liberação repentina de gases tóxicos da carga do navio, o que poderia ter causado pânico, desorientação ou inconsciência. Outras especulações incluem a possibilidade de que a tripulação tenha sofrido um surto coletivo de loucura devido às pressões e ao isolamento da vida no mar, ou que uma falha mecânica invisível tenha interrompido a disciplina a bordo. No entanto, nenhuma dessas teorias jamais pôde ser comprovada de forma conclusiva. Apesar das extensas investigações, o desaparecimento da tripulação do Mary Celeste continua sendo um dos maiores enigmas da história marítima. Mais de 150 anos após o evento, inúmeras perguntas permanecem sem resposta e o incidente continua a fascinar e mistificar historiadores, marinheiros e entusiastas, garantindo seu lugar como um dos mistérios marítimos mais surpreendentes e desconcertantes de todos os tempos. Em 1930, um evento misterioso ocorreu no estado americano de Rhode Island, onde uma cidade inteira conhecida como Bates desapareceu sem nenhuma explicação. Naquela época, Bates era uma cidade pequena, mas próspera, com uma localização tranquila ao longo das margens do rio Blackstone. Era o lar de várias famílias que levavam uma vida estável e comum. A cidade era conhecida por sua população diversificada, composta por residentes de várias idades e ocupações, e tinha um forte senso de comunidade, além de uma infraestrutura bem desenvolvida que apoiava sua vida diária. Entretanto, na noite de 12 de setembro de 1930, Bates aparentemente desapareceu em circunstâncias que desafiam a lógica. Os últimos relatórios descreviam a cidade como completamente normal, com festividades ocorrendo em um festival anual que reunia toda a comunidade. Ao amanhecer, as autoridades locais ficaram atônitas ao descobrir que nenhuma pessoa havia sido encontrada nas ruas ou dentro da casa. Tudo na cidade permaneceu intacto: os prédios, as ruas e até mesmo os pertences pessoais. Mas os próprios residentes haviam desaparecido completamente, como se tivessem simplesmente evaporado no ar. As autoridades locais iniciaram imediatamente uma investigação e solicitaram a ajuda de investigadores federais. Todas as casas e ruas foram minuciosamente examinadas em busca de alguma pista, mas nenhum vestígio dos habitantes da cidade foi encontrado. Nada indicava uma luta, um desastre ou qualquer evento que pudesse explicar seu desaparecimento repentino. Era como se toda a população tivesse sido eliminada da existência em um piscar de olhos. A localização da cidade aumentou o mistério. Bates estava situado em uma área estratégica, porém isolada, cercada por densas florestas. O acesso à cidade era limitado, o que tornava altamente improvável que tal desaparecimento pudesse ter ocorrido sem ser notado. Inicialmente, algumas teorias sugeriam que os residentes poderiam ter entrado em conflito com tribos locais ou agressores externos. No entanto, nenhuma cidade vizinha relatou incidentes, e as investigações confirmaram que a área não havia sofrido nenhum tipo de ataque. Outra hipótese propôs que um vazamento de gás tóxico poderia ter causado pânico em massa ou inconsciência entre os habitantes da cidade. No entanto, nenhuma evidência sustentava essa teoria, e a cidade há muito tempo era considerada ambientalmente segura e livre de tais riscos. Com o tempo, surgiram teorias mais incomuns e especulativas. Alguns sugeriram que uma força sobrenatural poderia ter sido responsável pelo desaparecimento. O folclore local até mencionou eventos estranhos anteriores na área, incluindo desaparecimentos anteriores ou visões sinistras relatadas por moradores de vilarejos próximos. Apesar dessas histórias intrigantes, não havia nenhuma evidência tangível para validar tais afirmações. Apesar de todas as investigações e especulações intermináveis, o mistério nunca foi resolvido. O desaparecimento de Bates continua sendo um dos incidentes mais intrigantes da história americana. Até hoje, nenhuma explicação clara surgiu e nenhum dos moradores desaparecidos foi encontrado, deixando o evento envolto em mistério e fascínio duradouros. Em 8 de março de 2014, o voo MA370 da Malaysia Airlines, um Boeing 777, desapareceu sem deixar vestígios durante um voo programado de Kuala Lumpur para Pequim.
A bordo da aeronave estavam 239 pessoas, incluindo 227 passageiros e 12 membros da tripulação. Apenas 1 hora após a decolagem, a comunicação com o avião foi perdida em um trecho do oceano entre a Malásia e o Vietnã, marcando o início de um dos mistérios mais desconcertantes da aviação na história moderna. Os primeiros momentos após o desaparecimento foram extremamente desconcertantes, pois não havia sinais claros que indicassem o que havia acontecido. Os dados iniciais revelaram que a aeronave havia se desviado de sua trajetória de voo planejada e desaparecido das telas de radar. No entanto, paradoxalmente, os sistemas de navegação a bordo do avião continuaram a enviar sinais automatizados para os satélites, levantando ainda mais dúvidas. A análise desses sinais sugeriu posteriormente que a aeronave havia continuado a voar por várias horas adicionais em uma direção desconhecida, levando as equipes de busca a estender suas operações por vastas extensões do Oceano Índico. O desaparecimento desencadeou uma das maiores operações de busca da história da aviação, que durou anos e cobriu enormes áreas do oceano. Embora alguns destroços tenham sido descobertos em locais dispersos, como na costa da Ilha da Reunião, nenhum vestígio da aeronave em si foi recuperado intacto. Apesar dos esforços de busca que custaram centenas de milhões de dólares, os principais destroços do avião permanecem indetectáveis até hoje. Várias teorias surgiram na tentativa de explicar o destino do MA-370. Alguns propuseram que o avião poderia ter sido alvo de um ataque terrorista ou sequestro, enquanto outros sugeriram uma falha técnica que levou à perda de comunicação e controle. Outras especulações incluíam a possibilidade de que os pilotos tivessem sofrido uma emergência médica ou que um problema mecânico tivesse feito com que a aeronave se desviasse do curso. Com o tempo, as autoridades da Malásia e outros órgãos de investigação propuseram que a aeronave pode ter seguido uma trajetória específica após a perda de comunicação, possivelmente sob o controle dos pilotos, embora nenhuma evidência sólida tenha confirmado essa teoria. Como resultado, o desaparecimento do MA-370 continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história da aviação. Apesar das extensas investigações, hipóteses e atenção global, nunca se chegou a uma explicação conclusiva. O incidente levantou várias questões sobre a segurança da aviação moderna, a eficácia da resposta internacional a essas emergências e os desafios enfrentados pelas autoridades na localização de aeronaves desaparecidas. Até hoje, o destino do voo MH para o AH-370 continua a confundir os investigadores, a assombrar as famílias dos passageiros e a intrigar as pessoas em todo o mundo. A Ilha de Dalles, também conhecida como a Ilha das Bonecas, é um dos lugares mais bizarros e enigmáticos do mundo. Localizada no México, perto da capital, Cidade do México, a ilha é famosa pelas centenas de bonecas penduradas nas árvores e espalhadas por toda a área. Essas bonecas criam uma atmosfera sinistra, quase assombrosa, que levanta inúmeras questões sobre a ilha e os eventos que ocorreram nela. No entanto, o que acrescenta uma camada ainda mais profunda de mistério é o desaparecimento dos habitantes originais da ilha, tornando-a muito mais do que apenas uma estranha atração turística. A história começa por volta de 1950, quando um mexicano chamado Don Julian decidiu viver sozinho na ilha. Buscando o isolamento total da vida urbana, ele foi para a ilha em busca de paz e solidão. Dizem que ele acreditava que a ilha era assombrada por espíritos malévolos e tinha um profundo sistema de crenças espirituais e supersticiosas que influenciaram os rituais e práticas que ele realizava lá. Uma das histórias mais famosas sobre a ilha conta que Don Julian descobriu certa vez o corpo de uma jovem que havia se afogado perto da ilha. De acordo com a lenda, o espírito inquieto dela começou a assombrá-lo, levando-o a pendurar bonecas nas árvores como uma forma de afastar os maus espíritos e honrar a alma perdida. Com o tempo, a ilha ficou coberta de bonecas, que Don Julian considerava símbolos de paz e conforto para o espírito errante que assombrava a ilha. Com o passar dos anos, não ficou claro o que havia acontecido com os habitantes originais da ilha que viviam lá antes da chegada de Don Julian. Várias histórias sugerem que eles podem ter desaparecido em circunstâncias misteriosas, mas o verdadeiro motivo de seu desaparecimento permanece desconhecido. Alguns acreditam que a ilha pode ter sido o local de eventos sobrenaturais ou até mesmo de atos misteriosos de violência que expulsaram os residentes, enquanto outros especulam que os habitantes abandonaram a ilha voluntariamente devido às ocorrências cada vez mais estranhas e assustadoras que estavam ocorrendo lá.
Em 2001, o próprio Dom Julian faleceu em circunstâncias misteriosas, com muitos moradores locais acreditando que sua morte estava ligada ao espírito que ele temia durante toda a sua vida. Apesar de seu desaparecimento, a ilha continua a conter inúmeras perguntas sem respostas e fenômenos inexplicáveis. As bonecas que cobrem as árvores permanecem até hoje, cada uma com uma história cheia de confusão, medo e intriga. A Ilha das Bonecas continua sendo um dos lugares mais misteriosos e cativantes do mundo. Os visitantes são atraídos não apenas pela história misteriosa e pelas inúmeras bonecas que enchem todos os cantos da ilha, mas também pelos mistérios não resolvidos que cercam o desaparecimento de seus habitantes originais. É essa combinação de medo, fascínio e desconhecido que torna a ilha um imã para aqueles que buscam aventura, o sobrenatural e o enigmático. Ao longo da história, os casos de desaparecimentos em massa permanecem entre os fenômenos mais surpreendentes e misteriosos já registrados. Sejam eles causados por eventos naturais inexplicáveis, abduções ou simplesmente desaparecimentos inexplicáveis. Esses incidentes fazem parte do registro histórico que continua a levantar questões sem respostas definitivas. Com o passar do tempo, as histórias que envolvem esses desaparecimentos cativaram a imaginação, inspirando admiração e preocupação, pois as pessoas continuam buscando explicações para essas tragédias enigmáticas. Isso nos leva ao final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para que você não perca nosso próximo documentário. Até lá, fique curioso e veremos você em uma nova exploração dos maiores mistérios da história.